Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, irmãos. Em todo tempo Deus é bom. Vocês trouxeram a Bíblia aí? Vale se tiver no celular ou no tablet também, ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar a pregar. A gente vai correr, nós vamos correr para que até domingo que vem, vamos esforçar, ok? Para que até domingo que vem o ar-condicionado esteja ligado aqui, tá bom? Se não acontecer até domingo, no mais tardar no outro, não é? Mas nós vamos correr, porque eu sei que precisa mesmo, e nós vamos fazer o possível nesses dias. Amanhã o homem vem me dar um orçamento e a gente vai trabalhar nessa questão aí, para não ficar desconfortável para ninguém, tá bom? Mas enquanto isso, eu queria pedir para você esquecer um pouco o calor, ok? E receber um outro calor aqui essa noite, tá bom? Nós estamos tendo um culto maravilhoso e não vai ficar por menos agora na pregação, ok? Nós vamos receber uma palavra poderosa. Orando em línguas para edificação pessoal é o assunto que nós vamos trabalhar aqui com você. E eu quero começar dizendo para você o seguinte: eu sou crente há muito tempo. Eu cresci na igreja. Minha família cresceu, meus irmãos cresceram na igreja. E eu, consequentemente, eu tinha 5 anos de idade quando minha mãe se converteu ao Evangelho. Então, já fazem aí 20 anos, né? Eu tinha 5, fazem 20 anos que ela se converteu. 20? Alguns entenderam aí, né? Bom, fazem 39 anos que minha mãe se converteu. E eu tenho 44 anos de idade, né? Fiquei 2 anos só afastado da igreja, graças a Deus, porque foi tão pouco, né? Queria poder ter tido a honra de dizer como os meus filhos que nunca se afastaram, que sempre estiveram na igreja, mas não foi assim, infelizmente, né? Mas graças a Deus, porque eu voltei rapidamente para o Evangelho, graças a Deus por isso. E quando voltei com 16 anos, eu não queria mais largar, não. Não foram dias fáceis para quem está voltando, né? Não era muito fácil, mas era o que eu estava determinado na minha vida, era viver para Deus, andar com Deus, entregar completamente a vida para Ele. Então, através dos anos, a gente aprende muitas coisas, a gente tropeça e levanta. Isso eu digo quando nós somos novos, né? Novos. Porque quando a gente vai chegando a uma certa maturidade, as coisas de menino a gente deixa de lado, né? Então, deixando as coisas de menino, a gente prossegue. Claro, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito mesmo, a gente comete erros, né? Mas pelo menos a gente cresce ao ponto de deixar as coisas de menino. Mas aconteceram algumas coisas na minha vida e eu creio que tudo que aconteceu a nível de ensinamento, estudo, igreja que eu passei, era tudo um aprendizado, e eu estava aprendendo e crescendo e amadurecendo e colocando pedra sobre pedra, e assim é com todo mundo, não somente comigo, mas com todos nós. É dessa forma Deus vai edificando a nossa vida. Claro que nós temos que querer que a vida seja edificada nele, né? E nós vamos edificar ela na palavra, através de ouvir, de ler, né? De orar, de buscar a Deus. E nós fazemos isso, nós buscamos a Deus. E como eu disse, eu estava determinado a viver uma vida com Deus e para Ele, e para sempre viver para Ele. Então eu fiz isso com os anos que foram passando. Mas eu não sei se você já teve essa sensação, se você já se sentiu cansado de ter uma vida comum. Quem já sentiu cansado de ter uma vida comum? Cansado quem já se sentiu cansado por nada acontecer na sua vida e às vezes parecer que está travado, sabe? Parece que nada está acontecendo. Você está na igreja, você participa dos cultos, você se esforça daqui, se esforça dali, mas parece que nada está acontecendo. Você já se sentiu assim? Sim? Parece que nada está acontecendo. Então, eu passei alguns anos da minha vida assim. Alguns anos da minha vida, e eu realmente me esforçava, eu colocava força, né? E mesmo assim, parecia que não ia, que não destravava. E você já deve ter ouvido várias vezes o meu testemunho de desemprego. E eu quero dizer para você que não era só o desemprego, não.
Não era só desempregado, não. Parece que não acontecia nada de nada, né? Eu tinha 26 anos agora quando eu entrei e eu fui lá naquele ponto de pregação que tinha lá em Pinheiros, e eu voltei para casa e disse para minha família: nós vamos ficar lá no Verbo da Vida. E nós ficamos no ano 2004, o ano de 2005. Eu fiz o remo, a minha esposa fez 2005 e 2006. Mas até aquele momento ainda nada tinha acontecido. De fato que quando eu cheguei no Verbo da Vida, e se você é aquele tipo de pessoa que começa a olhar isso e começa a pensar que tudo deu certo, Deus está no negócio e Ele está fazendo. Deu errado, Deus não está no negócio e Ele não está fazendo. Então quando eu cheguei em outubro, no Verbo da Vida, eu fui mandado embora da empresa. Fui dispensado. Então se eu fosse tirar base por isso, eu teria ido embora do Verbo da Vida no primeiro mês e dito: acabei de entrar nessa igreja e aí não deu certo, eu fui mandado embora no primeiro mês. Então se eu fosse por esse caminho, eu teria abandonado aquela igreja no primeiro mês. Mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona, não é assim que acontece, não é? Até porque agora eu iria iniciar uma nova jornada na minha vida. Claro que eu não ia desprezar e perder tudo que já tinha acontecido e passado, até porque eu comecei a estudar a Bíblia, estudar livros desde 1994. E como eu estou falando agora dos anos de 2004 e 2005, então já tinham se passado pelo menos aí 10 anos de leitura, estudo, oração, muita busca de Deus. Então nada daquilo é perdido, é óbvio. Você não pode desprezar nada daquilo que você passou na sua vida, seja em qual igreja for, não importa. O importante é que foi colocado pedra sobre pedra na sua vida, né? E você chegou até aqui onde está hoje. Mas no ano de 2005 eu ainda estava com aquele sentimento que eu citei para você agora, um sentimento de tudo travado, nada está acontecendo. 2005 eu estava no rema, 2004 e 2005. Agora no ano de 2005 eu observei algo. Deus começou a chamar a minha atenção para um fato que eu não havia prestado atenção como deveria. Então Deus começou a falar comigo: observa essa questão do falar em línguas ou do orar em línguas. Ele falou isso para mim: observa essa questão do falar em línguas. Você não está prestando atenção. E aí aquilo parecia um rema para mim. E um rema significa uma revelação, algo que vem para você de um jeito que aquilo, pum, é um impacto na sua vida. Veio um rema para mim. O rema, aquele rema no sentido da palavra, era que veio uma revelação sobre o fato de orar em línguas. E Deus disse: estude esse assunto, busque esse assunto, aprenda sobre esse assunto e pratique esse assunto, porque você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Então eu comecei a procurar quem tinha uma mensagem inteira sobre o assunto. Naquela época eu comecei a pensar, porque eu ouvi alguns professores do rema, enquanto estava lá como aluno, que eles falavam: então pessoal, vamos todo mundo aqui orar em outras línguas. E às vezes eles falavam: porque a oração em línguas vai te edificar e vai te abençoar e tal. E eles falavam isso, e foi isso que chamou a atenção. Eles falavam: ora em línguas, e nós precisamos orar em línguas e línguas. Mas eu não tinha ainda ouvido uma mensagem completa sobre o assunto de orar em outras línguas. E aí eu comecei a pensar: e quem será que está pregando uma mensagem completa sobre oração em línguas? Eu fui para o meu irmão, o Emerson, eu perguntei: você tem algum livro, alguma coisa, alguma pregação de alguém que fala exatamente sobre orar em línguas? Eu queria, irmão, falei para ele, eu queria sobre oração em línguas. Ele disse: cara, eu tenho um livro em casa pequenininho, de um autor chamado Dave Robertson, e ele foi correndo, pegou o livro e me entregou. Eu falei: uau, é agora, eu vou começar a ler esse livro. E eu comecei a ler o livro de Dave Robertson. Aliás, Dave Robertson, o mês passado, ele foi embora para o lar celestial, mas deixou um grande legado, e o legado que marcou a vida de milhares de pessoas no mundo, o que inclui a minha pessoa. E foi nessa época que eu comecei a ser marcado por aquele ensino
de Dave Robertson. Então eu peguei aquele livro, O Andar no Espírito. Depois ele escreveu um grosso, mas esse era um fininho. E eu comecei a ler e li rapidamente, porque era muito fino. E eu falei, que bacana, eu vou praticar isso. No livro Dave Robertson ele dizia que você podia orar em línguas a hora que você quisesse, que não era da forma que a gente normalmente aprendia na igreja, que você, eu não sei você, eu cresci na igreja, então os momentos que a gente orava em outras línguas eram alguns momentos emocionantes, alguns momentos da parte do culto que era emocionante, talvez no dia da Santa Ceia, né? Tá todo mundo chorando, então você fica envolvido com aquele ambiente, não tem nada de errado nisso, e você chora também, e você, né, a ceia faz a gente chorar mesmo, e tem que ser assim, pelo menos, é bom que seja às vezes, então a gente chora e ora em línguas. Então eu pensava que você orava em línguas nessas ocasiões, ou então quando o Espírito Santo viesse sobre você de repente, ele tomava você e aí você não conseguia fazer outra coisa senão orar em outras línguas. Então eu pensava que você ora em línguas dessa forma, e agora eu estava aprendendo que na verdade você ora em línguas quando você quiser, e que se você praticar a oração em outras línguas, você vai se edificar a tal ponto de você subir acima de problemas, de circunstância, acima de tudo, e ainda de quebra, Deus vai guiar você para o plano que Ele tem para a sua vida, Ele vai conduzir você em respostas que você precisava. Então eu aprendendo aquilo naquele livro, eu fechei, e foi a primeira vez na minha vida que eu orei por 2 horas seguidas em oração em línguas, e eu comecei a orar, e sabe, aquelas 2 horas, eu não senti nenhuma emoção, não fiquei emocionado, não chorei, eu apenas me esforcei, e de fato que eu estava me esforçando para orar em outras línguas, e eu ficava falando em línguas ali, repetindo algumas palavras. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas sabe, eu tinha acabado de aprender com um pregador que disse que ele praticou isso, e por muitas vezes, por meses, ele praticou sem sentir nada. Eu pensei, se deu certo com ele, pode dar certo comigo. Agora, o que eu quero dizer, eu quero falar para você hoje à noite, é que eu vinha estudando a palavra, lendo livros, lendo a Bíblia, escutando pregação, participando dos cultos, mas parece que eu tenho uma impressão, e é a forma que eu consigo expressar, eu não quero formar uma doutrina com isso, mas eu quero expressar algo que eu tenho dentro de mim. Parecia que eu tinha jogado muita coisa dentro de mim, e que aquelas coisas precisavam de algo que desse vida a ela. Eu não sei outra forma de explicar isso. Então, o que eu imagino que aconteceu comigo? Quando eu comecei a praticar aquela oração em línguas, aquela que eu não estava sentindo nada, quando eu comecei a praticar, parece que aquilo misturou com fé, tudo aquilo que tinha dentro de mim, tudo aquilo trouxe vida em todo aquele estudo, todo aquele aprendizado, tudo aquilo que eu tinha ouvido e lido. Então aquilo parece que misturou dentro de mim assim, colocou vida, uma vida na mensagem que eu tinha dentro de mim. Então, a partir de então, quando eu comecei a praticar a oração em línguas, as coisas começaram a pipocar, igual pipoca, sabe, estourando na panela, pum, pum. E eu comecei a ver uma coisa aqui, eu comecei a ver uma coisa ali, pum. E quando você começa a ver o emprego saindo aqui, outro emprego vindo ali de novo na sequência, você começa a ficar animado. Você começa a pensar, puxa, eu estava desempregado há tantos anos e nada acontecia, e agora, pum. E daqui a pouco você começava a ter uma nova experiência, e uma outra experiência. Então eu comecei a me interessar por orar em outras línguas. Agora, eu comecei a estudar, me lancei no assunto, e eu vou compartilhar um pouco do que eu aprendi através dos anos na oração em línguas, além de compartilhar experiências com você que revolucionaram a minha vida para sempre. Então, eu tenho muitos irmãos aqui na igreja, os meus irmãos estão aqui, amigos muito próximos, que me conheciam há 15, 17 anos atrás, e dali para trás eles sabiam da minha vida, sabiam de mim, sabiam da minha história, do meu casamento, sabiam de tudo sobre mim. Então, eu posso dizer para você que eles são testemunhas vivas e oculares de que a minha vida há 17 anos para trás era uma vida, um tipo de vida que nada acontecia, e 17 anos para frente a vida foi revolucionada para sempre.
Naquela época, apesar de ter um chamado pastoral, apesar de ter dons e talentos, como todos vocês também têm, pouco daquilo era utilizado, eu não estava no pastoreio, eu mal tinha oportunidades para pregar, eu mal tinha, algo que pudesse ser chamado de esse rapaz tem uma chamada, um chamado de Deus na vida dele. Não, há 17 anos atrás, para trás ainda, a minha vida estava realmente estagnada. Mas quando eu aprendi esse assunto da oração em outras línguas e comecei a praticar, a minha vida não foi mais a mesma. E Deus, Ele tinha dado isso para nós no dia de Pentecostes, há aproximadamente 2000 anos atrás. E o desejo de Deus naquela época, a intenção de Deus era que todos os cristãos não vivessem a sua vida se esforçando com a sua própria força, mas que eles pudessem misturar com fé, que eles pudessem misturar com o Espírito Santo, que eles pudessem misturar com a ferramenta que Deus havia dado para cada um deles praticar e viver uma vida extraordinária em Deus. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Esse mas é uma conjunção, ele está ligando o que foi falado com o que está sendo falado agora a seguir. Então ele está dizendo mas, explicando o que ele disse antes: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, ou sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e em toda a terra. Agora veja, irmãos, aqui quando ele está respondendo, ele está falando sobre algo que ele está dando com um revestimento de poder para que todos possam ser testemunhas. Mas o interessante notar é que quando esse poder ou esse revestimento de poder vem sobre todos os cristãos que recebem e querem receber, de quebra, esse enchimento de poder que vem sobre os cristãos para ser testemunhas, no caso, abençoar os outros, ele traz com ele uma linguagem sobrenatural para edificação pessoal. O que significa? Você vai receber poder para ser testemunhas oculares para os outros das manifestações do poder de Deus. Mas de quebra ele dá o Espírito Santo para que você possa edificar-se a si mesmo, e edificando-se a si mesmo você se torna forte. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Olha, ouça, se você escutar o que eu tenho para pregar hoje, sem reservas, sem dizer, pastor, eu já ouvi isso antes, sem pensar, poxa, não tem outra mensagem. Eu quero dizer, se você me ouvir mesmo, isso pode ser aquele dia na sua vida que vem uma revelação, um rema, que vai fazer você abraçar essa mensagem e revolucionar a sua vida para sempre, como a minha vida foi revolucionada há 17 anos atrás. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Veja, lá eu li em Atos 1:8, recebereis poder que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês serão poderosos em Deus para ir ao mundo. Agora aqui ele está dizendo que nós vamos falar em outra língua, e nessa língua nós vamos nos edificar a nós mesmos. Então uma coisa é o benefício para o outro, outra coisa é o benefício para si mesmo. E na oração de edificação, que é o assunto de hoje à noite, a oração para edificação, e não é a única oração em línguas que nós temos, mas eu vou falar especificamente dela, a oração para edificação, olha o que vai fazer com você. Então o que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. A palavra edifica ou edificar, ela vem da palavra grega oikodomeu. Oikodomeu, que é edificar, significa construir uma casa.
erigir uma construção, edificar a partir da fundação, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, crescer em sabedoria e em piedade. Meu Deus. Às vezes a gente olha para um versículo como esse e a gente, o que ora em línguas a si mesmo se edifica. Mas é bom você de vez em quando fazer a pergunta, e o que significa se edifica? Porque quando você começa a entender o que significa, começa a fazer mais sentido para você. Então quando você ora em outras línguas, aqui está falando que o que fala ou o que ora, você pode usar as duas, são sinônimos, o que fala em outras línguas ou o que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. O que significa que você, quando ora em outras línguas, você se constrói, você se edifica. Agora vamos pensar numa construção, uma edificação, um prédio. Se você quer construir um prédio, se alguém, um construtor, uma construtora quer construir um prédio muito grande, ele precisa de uma edificação mais profunda e mais forte. Quando eu comecei a perceber que, para que eu pudesse construir acima de mim, em mim mesmo, um prédio gigantesco, no que diz respeito ao chamado do ministério, eu ia precisar colocar muita edificação ali. E para colocar muita edificação, eu sabia que eu ia precisar orar muito em outras línguas. E orando muito em outras línguas, eu sabia que eu estaria me edificando, me construindo. Às vezes nós vemos cristãos que entra ano, sai ano, eles são as mesmas coisas, a mesma coisa. Entra ano, sai ano, ele está do mesmo jeito. E era o que acontecia comigo, não te culpo porque eu vivia dessa forma os anos anteriores, aqueles 17 que eu citei. Mas daquele dia em diante que eu comecei a lançar o fundamento do orar em outras línguas para edificação pessoal. Quando eu comecei a praticar a oração em outras línguas, e você se pergunta, mas o que é exatamente isso, pastor? Em Atos capítulo 2 está escrito a partir do versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. De repente todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele vem através do batismo no Espírito Santo sobre a sua vida e te dá uma nova linguagem para que você possa orar em línguas. Ele dá a língua, Ele cria a língua, Ele põe em você a língua, mas você fala. E quando você fala, quando você pratica aquilo, você está construindo um alicerce sobre a sua vida, uma estrutura sobre a sua vida. E quando você constrói uma estrutura sobre a sua vida, ninguém pode te parar, nada pode te derrubar, porque a sua estrutura está forte, meu irmão. E foi isso que eu aprendi naqueles anos. São tantas coisas, tantos benefícios do orar em outras línguas, que é difícil falar num culto só sobre todos eles. Mas eu digo uma coisa para você, naquela época eu nem entendia os benefícios direito. Eu sabia que o Dave Roberts estava dizendo que orar em línguas vai acontecer, funcionou na minha vida, e ele contava algumas coisas que tinham acontecido na vida dele, e eu fiquei interessado naquilo. Eu não queria viver a minha vida do jeito que estava. Eu não queria ter a vida do jeito que era. E sabe, concordando com o que Paulo falou aos Coríntios, em Judas capítulo 1, versículo 20, Judas 1, 20, está escrito assim, Judas 1, 20, mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, é que ele estava falando sobre algo também antes. Eles são assim. Vamos ler o 19 para ver o que ele estava falando. O 19 está dizendo assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Naquela época, ainda em 2005, eu aprendi e entendi através do Dave Robertson o que significava isso. São estes os que promovem divisões. Eles são sensuais. O que é sensual? Sensual não é só aquela pessoa que se veste sensualmente. Isso também, mas não é só isso, é mais profundo do que isso, porque isso é resultado de algo.
Esse sensual aqui, na verdade, é diabólico. Estes são diabólicos, sensuais. E aí ele diz, eles não têm o Espírito. E esse é um grupo de pessoas que até queriam ser chamados de cristãos. Estavam na igreja, mas eles eram sensuais e eles não tinham o Espírito. Então aqui o escritor, que é Judas, ele está dizendo assim, são estes que eu acabei de citar para vocês, eles são os que promovem divisões e são sensuais, e eles não têm o Espírito. Aí no versículo seguinte, mas vós, porém, ou em outras palavras, vocês, diferentemente deles, olha lá, mas vós, porém, amados, edificando-vos. Parece que ele está sugerindo o seguinte, eles são sensuais e vocês têm o Espírito, e se vocês estão se edificando, ou edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, assim vocês se guardam no amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Eles são sensuais e não têm o Espírito. Vós têm, diz o Espírito, mas vós, porém, amados, tem que se edificar, edificando-vos. Ei, meu irmão, eu vou ler para você agora o que significa. Vem da mesma raiz daquela palavra oikodomeu. Essa palavra é o epoikodomeu. E ela significa também construir sobre. Edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. De novo, isso é bom demais. Construir sobre. Essa palavra edificando-vos do versículo 20. Essa palavra edificando-vos do versículo 20. Construir sobre, edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele, uma vida que se pareça com ele, uma vida igual a dele. Então vós são diferentes daqueles que são diabólicos, vocês têm o Espírito, então vocês devem fazer o seguinte, vocês devem se edificar, se construir. Como? Orando no Espírito Santo. E dessa forma vocês vão se edificar na sua fé santíssima. Agora veja, eu consigo entender aqueles anos todos de construção, de leitura, de ouvir mensagens, de participar dos cultos. E quando eu comecei a orar em línguas, eu fiz exatamente o que esse versículo está sugerindo. Eu comecei a edificar a minha fé, ou sobre a minha fé, orando em outras línguas. Então eu comecei a orar em outras línguas e comecei a edificar minha própria vida para sair do domínio dos sentidos, para sair do domínio carnal, para sair do domínio natural e entrar no domínio do Espírito. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu comecei a me edificar através da oração em outras línguas. Agora é interessante notar que se você ler o livro de Atos, todas as pessoas que se convertiam no livro de Atos, rapidamente todos eles recebiam o batismo no Espírito Santo. Rapidamente eles começavam a falar em outras línguas. Se você notar que foi assim no enchimento do Espírito Santo, eu gosto de dizer que Jesus nem deixou os discípulos sair para pregar antes que eles recebessem o Espírito Santo. Ele disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi o que aconteceu com eles. Agora, eles receberam o Espírito Santo, e quando eles saem para pregar, eles pregam o Evangelho, e rapidamente eles fazem com que as pessoas recebam o Espírito Santo. Eu sempre cito as histórias que eu encontro em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 19, eu olho também em Atos capítulo 14, mas hoje eu queria olhar a história do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, eu vou ler essa história com você, alguns versículos dela, para que eu possa compartilhar com você a história desse homem chamado Paulo, o apóstolo. Vem comigo aqui na história, você vai ver Saulo, que ele era chamado de Saulo, e na verdade o nome de Paulo ou de Saulo não mudou. É só lugares diferentes que chamavam ou falavam de maneira diferente. Ok? Então, para você entender, o mesmo Saulo é Paulo e Paulo é o Saulo, e Deus não mudou o nome dele, o nome continuou, eles só escreveram diferente por causa de lugares diferentes. Então aqui, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho é alguns cristãos. Nessa época, Paulo não era convertido ao cristianismo, ao evangelho. Ele estava, na verdade, perseguindo os cristãos para os matar e prender. Então ele respirava ameaças e ele estava procurando cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levava presos para Jerusalém. Próximo. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Agora nós vemos aqui esse homem que ficou cego, que caiu, quando Jesus apareceu para ele perguntando: quem és? Por que você me persegue, Saulo? E ele diz: quem é, Senhor? Esse homem tinha ficado cego não porque Deus o cegou, mas porque Deus se apresentou a ele numa luz muito forte e os olhos não aguentam. Então Deus deu instruções para Saulo. Ele ficou na casa de um curtidor de couro, e ele estava ali, e Deus do outro lado falou com um discípulo. Veja, Deus falou com um discípulo. Não era um apóstolo, pastor, evangelista, mestre, doutor. Não, era um discípulo, alguém que seguia Jesus. E Deus, falando com esse discípulo, disse: Ananias, eu quero que você vá até tal lugar na rua tal e procura por tal pessoa. E lá está hospedado Saulo, e eu quero que você ore por Saulo. Agora veja, Saulo estava 3 dias sem comer, 3 dias ali, cego, 3 dias, meditando no que ele havia ouvido na visão. E entra esse Ananias, e como você sabe na história, Ananias tentou argumentar com Deus: olha, Senhor, esse homem ele tem perseguido a igreja. Aí o Senhor disse para ele: eu quero que você vá até ele. Agora, veja, em certo lugar diz que Saulo costumava arrastar pessoas, arrastar mulheres. Ele estava perseguindo e matando cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão. Então veja os números, o tempo. Saulo se converte, porque nesse momento que Deus falou com ele, que Jesus falou com ele, ele se converteu. Agora, 3 dias depois, entra Ananias
na casa onde ele está, ora por ele, ele recupera a vista. E a Bíblia diz que imediatamente ele é cheio com o Espírito Santo. Imediatamente ele é cheio com o Espírito Santo. No momento em que um discípulo entrou e orou por ele. Agora, por que eu estou mostrando isso para você? Esse é Saulo, ou Paulo, aquele a quem eu estava lendo a carta que diz: o que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Esse Saulo, ou Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 18, 14 e 18 de 1 Coríntios, ele diz, 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças a Deus que oro em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças a Deus porque oro em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças a Deus porque oro em outras línguas mais do que todos vós. O mesmo que disse: o que ora em outras línguas a si mesmo se edifica, diz: eu dou graças a Deus porque eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Agora veja, nós temos aqui, não sei se tem 100 pessoas aqui, mas vamos imaginar que tenha 100 pessoas e eu chego aqui diante de todos vocês e digo: ele está dizendo para a igreja de Coríntios, essa igreja tinha mais de 50 mil pessoas. E ele diz: dou graças a Deus que oro em outras línguas mais do que todos vós. Vamos imaginar que eu chego aqui no meio de vocês e digo: dou graças a Deus porque eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Como eu sei disso? Eu saí perguntando para vocês: você pastor, quanto que você ora em línguas? Ganho de você. E você? Quanto você ora em línguas? Ganho. E você? Eu ganho também. Não, eu não fiz essa pergunta. Paulo não fez provavelmente essa pergunta, mas porque ele afirma e dava graças a Deus que orava em línguas mais do que todos? Provavelmente porque Paulo, ele tinha uma revelação pessoal sobre o assunto e ele praticava de uma maneira extrema aquilo que ele havia aprendido que daria resultados na vida dele. Então ele orava de um jeito que ele pensava: ninguém vai orar desse jeito. Agora, por que eu estou mostrando isso? Nós voltando agora na história de Paulo, 3 dias depois desse homem ser perseguidor da igreja, ele está recebendo o Espírito Santo. 3 dias depois dele ser perseguidor e matador de cristãos, ele está recebendo o Espírito Santo. Aí os cristãos se convertem e eles acham que eles não têm o direito de se converter. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você tivesse sido antes matador de cristão, você tem direito do dia que você recebeu a Jesus na sua vida. Então, olha só, olha o que eu quero falar para você. Nenhum cristão é para ter uma vida comum. Nenhum. E a forma de não termos uma vida comum é praticar e utilizar das ferramentas e dos instrumentos que Deus deu para nós. Então, às vezes nós estamos vivendo uma vida comum, mas não temos praticado aquilo que nós temos. E eu passei a ter uma vida incomum no dia em que eu comecei a praticar aquilo que Deus tinha me dado, orar em outras línguas. E eu digo uma coisa para você: muitas vezes o diabo sentava no meu ombro e dizia: você acha que isso vai funcionar? Você não sente nada e acha que vai funcionar? Muitas vezes a dúvida queria pairar na minha mente, mas eu dizia para mim mesmo: eu já experimentei tanta coisa, eu já me esforcei tanto, eu vou até o fim com esse negócio. Porque o que Deus faz para um, Ele faz para o outro. E se aconteceu com David Robertson, vai acontecer comigo. Logo depois eu comecei a ouvir Luciano Subirá, Antônio Cirilo e outras pessoas que estavam falando a mesma coisa, da mesma forma. Eu comecei a me lembrar de Kenneth Hagin, dizendo que ele praticava horas de oração em línguas. E eu pensei: se funcionou para eles, vai funcionar para mim. Eu comecei a ver o apóstolo Paulo: se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Se aconteceu isso com eles, vai acontecer comigo. Agora, irmãos, ouçam. O evangelho é assim. Você pode aprender o que for, não funciona para você porque você aprendeu. Você pode escutar o que for, não funciona para você porque você escutou. O evangelho não é assim. O evangelho é: você escuta e você pratica, então vê os resultados. Então você pode escutar quantas mensagens for sobre orar em outras línguas. Se você não praticar a oração em línguas, nunca vai funcionar para você. E o motivo pelo qual isso deu resultado para mim e para todas as pessoas... Olha, eu fui pregar certa vez, um homem me chamou para pregar em Santa Catarina. Eu fui lá. E ele sempre gostou muito de mim, me levou para pregar na igreja dele. A gente conversou e eu vim embora. E ele continuou me mandando mensagem: pastor, olha só. Ainda não aconteceu nada não, viu, pastor? Mas eu ainda continuo praticando a oração em línguas. E ele mandava de novo: pastor,
Aconteceu nada não ainda, pastor. Mas eu continuo praticando a oração em outras línguas. E depois ele mandava de novo: pastor, deixa eu te falar. Aconteceu nada ainda não, pastor. Mas eu continuo praticando a oração em outras línguas. Um tempo depois ele começou a me mandar: pastor, deixa eu te contar o que está acontecendo. Deixa eu te contar o que está acontecendo. E aí, depois disso, só seguiu testemunhos. Pessoas sendo curadas. Pessoas caindo debaixo do poder. Pessoas recebendo aqui e ali. Demônios, ele falou que ele chegava em lugares, os demônios saltavam. Pessoas endemoniadas, vamos dizer. Que não dá para ver o demônio, mas pessoas endemoniadas, se manifestava demônios nela e ele dizia: fora. E sabe de uma coisa? Ele não parou mais de me contar testemunho. E às vezes as pessoas me perguntam: pastor, quando é que começa a acontecer? Eu não sei dizer quando começa a acontecer. Eu não sei dizer. Às vezes ele me pergunta: mas e para você, pastor? Quando começou a acontecer? Sabe, às vezes é difícil pontuar, marcar, dizer, mas eu sei que desde 2005 eu nunca mais parei de ter resultados na minha vida. Desde o ano de 2005 a minha vida se tornou uma aventura espiritual. Dons começaram a se manifestar na minha vida. Curas e milagres começaram a acontecer em todos os lugares. Aqui, em todos os lugares, sabe? No Evangelho, as coisas só funcionam quando você pratica. Se você não pratica, não tem resultado. Não adianta você ouvir, não adianta, se você não praticar, a sua vida vai continuar estagnada. E quando você ouve uma mensagem como essa, sabe, eu tive 2 pontos na minha vida decisivos. E eu sou do tipo de pessoa que eu não sei como dizer isso, mas se eu aprendo algo, eu vou até o fim. Então, eu comecei a praticar a oração em outras línguas e a minha vida começou a ter resultados. E depois eu comecei a praticar o jejum, é outra coisa que foi uma pancada na minha vida. E eu praticava jejum no início, me esforçando para conseguir fazer um dia de 24 horas, e depois me esforçando para chegar a fazer 3 dias, e não foram dias fáceis. E depois eu tentei fazer e consegui fazer 5 dias, 14 dias, 20 dias, 40 dias. Agora, deixa eu te dizer, jejuar é como para todo mundo. Alguém diz assim: mas para mim é mais difícil jejuar. Na verdade, o corpo humano de todos é igual, fomos criados iguais. Se você pratica, se você se esforça, vai chegar lá. Se você não tiver o que comer, você vai aguentar mais de uma semana sem comer tranquilamente. Não tem o que comer, vai aguentar, a barriga vai roncar e tudo, mas vai aguentar, daqui a pouco a fome vai embora, você não sente mais fome, somos todos iguais, a gente se acostuma. Então, a questão é se você está determinado ou não a ter uma reviravolta na sua vida. Então, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu estava determinado que eu precisava agora ter uma guinada na minha vida de maneira extraordinária. Então eu disse: eu já jejuei muito, mas agora eu preciso jejuar como nunca antes. Então eu me lancei numa jornada de jejum, mas deixa eu dizer para você, eu precisava fazer aquilo. Eu precisava. Deus tinha falado para mim: se você unir o jejum, a oração em línguas vai ser uma bomba que você nunca viu antes. Então eu me lancei a orar em outras línguas. E agora eu coloquei mais uma ferramenta. Porque Deus vai te dando ferramentas. Porque a sua vida, como eu disse, é uma aventura com Deus, onde você vai crescendo de glória em glória e vai vivendo novas experiências com Deus. E no ano de 2019... as coisas começaram a ficar apertadas para mim. E eu disse: eu preciso usar e utilizar as ferramentas que Deus me deu. E Ele vai me guiar e vai me tirar dessa situação. Então eu me lancei numa jornada de 40 dias de jejum. Deixa eu dizer algo para você. O jejum não vai funcionar de você ficar mais próximo de Deus com 1 dia, com 2 dias, não importa. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Se você tirar uma refeição por dia durante algum tempo, vai funcionar também. Você tem que ser guiado por Deus para fazer o que Ele te convida a fazer. A minha mensagem hoje é para tirar você de um lugar de mornidão, de um lugar comum, para um lugar extraordinário. Todos nós podemos viver o extraordinário com Deus. Nós não podemos nos conformar com a vida que levamos. Antes nós temos que crescer de glória em glória. E a vida com Deus é uma aventura de você crescer de glória em glória. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Deus tem dons para cada um de nós. Os dons que Ele tem para mim não são os mesmos, pode não ser os mesmos que Ele tem para você.
Os dons que ele tem para o seu vizinho, pode ser que não seja igual para o seu irmão e para você. Mas Deus tem dons para cada um. E Ele quer ativar esses dons e levar você para uma jornada espiritual fantástica. Como eu sei? Como eu sei? Como eu sei? Porque eu não tinha revelações como eu tenho hoje. Eu não tinha dom, palavra de conhecimento como eu tenho hoje. Alguém aqui sentado no nosso meio está sentindo uma dor na coxa. Como eu saberia disso se não fosse através do Espírito? Quando eu me lancei na jornada, eu sempre fui fã. Eu sempre desejei os dons espirituais. E de fato que a Bíblia diz, desejai os dons espirituais. E eu desejava isso. Eu desejava ter um dom como esse que atuou agora. Quem está com a dor na coxa agora, aqui? Dor na coxa. A gente não combinou, eu queria dizer para você que a gente não combinou, mas de qualquer forma essa dor na coxa dela vai embora instantaneamente. Agora, eu estou utilizando isso para mostrar para você como eu saberia, irmão, se não pelo Espírito. E quando eu digo para você que essa jornada com Deus é uma jornada espetacular, emocionante, é que eu estou dizendo para você que Deus vai te usar de maneira tão tremenda, que do nada você vai saber de coisas e vai poder ajudar as pessoas. E ali está escrito em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Como ser testemunha sem poder? Sabe, as pessoas muitas vezes não querem dar atenção para o nosso evangelho, mas espera até você poder dizer para ela o que aconteceu com ela ontem à noite. Aí você vai saber que ela vai te ouvir e ela vai abrir os dois ouvidos. Espera até você começar a dizer para ela o que o corpo dela está sentindo. E aí você vai ver que ela vai dar ouvido para você. Então é disso que Jesus estava falando. Não, fique em Jerusalém, espere aí. E vocês vão ser revestidos de poder. E depois de ser revestidos de poder, vão até o mundo, em Samaria, em Jerusalém, em toda a Judéia e nos confins da terra. E ainda de quebra você vai receber uma linguagem sobrenatural para edificação pessoal. Essa linguagem sobrenatural vai te edificar ao ponto de você subir acima da carnalidade. Vós, porém, amados, não são iguais a eles. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Deixa eu orar por você, por essa dor aqui. Vem cá. Como eu disse, nós não combinamos nada, mas já que o Senhor me falou que ela tem uma dor, ela vai ser curada. Vem aqui, Vi. Mostra para ela onde que é. Em nome de Jesus, eu libero a unção. Eu libero a unção. Eu libero a unção. Eu ordeno que toda dor vá embora. Eu ordeno que toda dor vá embora. Agora. Eu expulso a dor. Eu expulso a dor. A perna dela está começando a esquentar. Como eu sei disso? Eu simplesmente sei. O mesmo dom que operou na minha vida para saber que ela tinha uma dor, é o dom que me mostra que a perna dela começou a esquentar. E a dor foi embora. Foi embora. Vamos perguntar para ela agora? Eita. O que aconteceu aí, hein? Foi embora? Foi mesmo? Foi? Ok, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Eu libero a unção. Eu libero a unção sobre ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você ora em outras línguas, você sai do natural. Você sai do domínio dos sentidos que te paralisa, o domínio da carne que te paralisa, e você começa a ter uma aventura espiritual. E uma aventura espiritual é sempre ter coisas novas. Deixa eu dizer algo para você. Como eu disse, a minha vida foi sempre uma construção e nada é desperdiçado.
Mas através dos anos, Deus foi colocando pedra sobre pedra e construindo nessa jornada a minha vida e da minha família. Quando eu venho para cá dizer para você que o que a oração em línguas fez comigo, eu estou tentando encorajar você a entrar nesse mesmo caminho. Pode ser que tenha alguém aqui que não vai ligar, que não vai praticar, que não vai fazer. Que esse não seja você. Que você possa ter uma experiência. Deixa eu dizer mais algo para você. Eu queria ter percebido isso quando eu era adolescente, sabe? Eu queria ter entendido o que eu entendi com 26 anos. Eu queria ter entendido quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu me esforçava bastante. Eu lutava bastante. Mas eu tinha pouco resultado. E através da oração em línguas, os resultados começaram a aparecer de maneira extraordinária. E aí você pergunta, pastor, exatamente como é isso? Como é essa prática da oração em línguas? Eu vou dizer para você, você simplesmente tira alguns minutos, algumas horas, algum tempo, que você vai ficar ali somente orando em línguas. Você pode fazer isso, de repente, trabalhando também. Depende do serviço que você tem, você vai poder fazer isso trabalhando. E você começa, Rokosheri barakantaralama siriandara cantaralabasu. Rakasuiteri brokonsiteri brakantarabasi que andaralabas. Rokonde kinsarama koste kistolibra canta. Agora você me ouve falar em línguas com talvez bastante palavras, mas no início não era assim. No início eu repetia muito as mesmas palavras, mas eu acreditava que assim mesmo estava funcionando. Eu já vou terminar minha mensagem e passar para uma outra parte desse culto, mas em Isaías 28, 11 e 12 diz assim, Isaías 28, 11 e 12 diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, lábios gaguejantes. Veja que o profeta Isaías, ele nem sabia do que ele estava falando, porque naquela época não tinha isso. E ele está profetizando muito tempo antes de Jesus vir, morrer e ressuscitar e enviar o poderoso Espírito Santo. Então, o profeta está dizendo, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. E olha o finalzinho, mas não quiseram ouvir. Ele está profetizando sobre um tempo no futuro, e ele diz, Deus vai fazer isso no futuro, Deus vai falar com eles no futuro dessa forma, mas muitos deles não vão dar ouvidos. Será que nós estamos vivendo esses dias? Se eu fosse você, eu pegava o que eu disse para você hoje, em poucas palavras. Na verdade, no meu canal no YouTube, eu tenho mais de 40 mensagens sobre oração em línguas. Eu falei sobre oração em línguas mais do que qualquer outra coisa através dos anos. Por quê? Porque é a marca do meu ministério. Quando Deus te liberta com algo poderoso, você quer transferir aquilo para as pessoas o mais urgente possível. Você tem aquilo para você como uma marca e você precisa passar para os outros. Porque assim, como pastor, eu quero ensinar as pessoas a chegar lá. Eu não quero que você venha aqui buscar de mim somente. Eu ensino você para você pegar de mim. Não, eu quero ensinar você para você praticar. Eu quero ensinar você a pescar. Eu sim te dou o peixe, eu dou o peixe para você, mas além de dar o peixe para você, eu ensino você a pescar. E aí você pega a sua vara e você sai para pescar. E diz como eu disse lá atrás e venho dizendo há muito tempo, o que Deus faz para um, Ele faz para o outro. Se Deus fez para eles, Ele vai fazer para mim também. E desde então, eu tenho vivido essas experiências, eu tenho vivido essas coisas. Então ali está dizendo, pelo que por lábios gaguejantes, quer dizer, se você fala em línguas, mas repete muitas mesmas coisas, ali está dizendo que mesmo que se for lábios gaguejantes, está valendo. Então se tem alguém aqui hoje, que não fala em outras línguas, ou não ora em outras línguas, não recebeu este revestimento de poder, mas você sabe que pertence a você e que você está perdendo o melhor da festa, porque isso é o melhor da festa. Se você sabe que está perdendo isso, hoje é o dia para você começar a falar em outras línguas. Eu quero orar por pessoas agora
que não falam em línguas ainda, não receberam o batismo no Espírito Santo. E eu te garanto, se você me seguir, eu vou orar por você, você vai receber. E vai sair daqui falando em outras línguas. Vem aqui na frente agora que eu vou orar por você. Todas as pessoas nesse lugar que não oram em outras línguas, eu quero orar por elas. Todas. Porque é um direito seu que você tem. E você pode desfrutar do seu direito. Tem mais. Pode vir mais gente aí. Todas as pessoas aqui nesse lugar que já nasceu de novo. É isso aí, Paloma, desse jeito. Todas as pessoas nesse lugar que já nasceu de novo, já aceitou a Jesus. Você tem direito, não deixa ninguém roubar de você. Não deixa dúvida roubar de você. Não deixa nada roubar de você. Você tem direito de falar em línguas. E você vai falar em línguas. E você quando tiver... Deixa eu contar algo para você. E o Júnior viveu isso comigo. No ano de 2010, no final do ano de 2010, eu comprei uma Fiorino. Saí do serviço que eu trabalhava. Trabalhei por 5 anos na Cobase e saí de lá. Comprei uma Fiorino. E saí dirigindo na rua. Depois ele comprou também, o Júnior, meu irmão comprou também, outras pessoas. E a gente saiu para a rua trabalhando juntos, de Fiorino, dirigindo para lá e para cá. E foram bons tempos. Eu fiquei, acho que 4 anos dirigindo e orando em línguas. Dirigindo e orando em línguas. Eu cheguei a orar, indo daqui para Brasília e voltando, orando em línguas. Eu me lembro de estar ouvindo uma série do pastor Luciano Subirá. É uma série de 4 mensagens. Cada mensagem tinha 2 horas, 2 horas e meia de mensagem, cada uma delas. Então eu me lembro de ir e voltar ouvindo as mensagens, além de outras muitas. E me lembro que eu fui e dormi 1 hora só na ida. Voltei e dormi apenas 1 hora para voltar. E orando em línguas e ouvindo pregação. Orando em línguas e ouvindo pregação. E eu me lembro, eu morava perto da onde eu moro hoje agora. E eu parei 3 horas da manhã na frente de casa, cansado do jeito que estava. Viagem longa. Parei na frente de casa, o pastor Luciano Subirá disse, agora, encerrando a série de 4 mensagens, ele disse, nós vamos orar pelos dons espirituais, para a liberação dos dons. Eu parei na frente de casa, encostei o carro, desliguei o carro, continuei ouvindo, eu falei, eu vou orar com ele, e eu vou começar a receber os dons aqui nesse carro agora. E ali eu estava orando em línguas, e pedindo, Deus, eu quero os dons, o Senhor disse para a gente buscar os dons, eu quero os dons. E sabe, queridos, quando você busca muito algo de Deus, você vai receber. E esses irmãos aqui estão aqui para receber o batismo no Espírito Santo, ou o enchimento do Espírito Santo. E todos eles vão falar em outras línguas, a banda sobe lá. Todos eles vão falar em outras línguas e vão praticar a oração em línguas e vão modificar a vida para sempre, como eu fiz. Não tem idade para isso. Não importa se você é homem, mulher, pobre, rico, não importa. Graças a Deus por isso, porque se fosse os ricos naquela época eu não teria praticado. Mas, pobre do jeito que eu era, eu sabia que eu podia orar em línguas e modificar a minha vida. Graças a Deus eu não sou mais pobre e nunca o serei de novo. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto eles vão cantar, nós vamos orar. A igreja vai falar em línguas. Aleluia, aleluia, aleluia.